Diletos amigos, saudações a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Semcast. Hoje vamos falar sobre dores na coluna, fisioterapia. Para isso temos a doutora Grace, especialista em Pilates. Bom dia, eu agradeço muito o convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Doutora Alessandra, cirurgiã plástica. Hoje eu estou como paciente, né, de dor lombar e de Pilates agora. E a doutora Bruna, nutricionista, que vai falar também sobre a necessidade do emagrecimento para tratamento de dores de coluna. Muito obrigada, e também estou aqui também como paciente também. Bom, para começar, vamos perguntar à doutora Grace. Ela trabalha com Pilates. Qual é um pouco da diferença entre o Pilates em si e a fisioterapia? A gente sempre ouve que o Pilates é um derivado da fisioterapia, mas quais são as nuances, essas diferenças que se tem? Então, normalmente, na fase aguda, né, o paciente te procura para aliviar aquela dor. Uma dor recente, o médico passa pelo médico, muitas das vezes é preciso de exames, de imagem, enfim, para diagnosticar de fato o que esse paciente tem. Então, ele já chega com o diagnóstico, muitas vezes, com a prescrição médica já. Normalmente, os médicos falam 10 sessões de fisioterapia para analgesia, fortalecimento, enfim, né? Então, a fisioterapia em si, nós começamos assim, com essa parte mesmo. Aparelhos, a questão de manipulação, né? Soltar a musculatura, dependendo do que os sintomas que esse paciente apresenta. Após um determinado momento, o que essa pessoa precisa? De atividade. A gente precisa descobrir, eu sempre pergunto, qual que é a sua atividade? Você trabalha com o quê? Você pega peso no seu trabalho? Você passa muito tempo em pé, muito tempo sentado? A gente precisa descobrir qual a deficiência dessa pessoa para a gente levar isso para o estúdio de Pilates e trabalhar em cima disso que ele precisa. A gente tem que descobrir de onde que veio essa dor e fazer com que essa dor atenue na fase inicial e a curto e médio prazo a gente consiga sanar isso aí, com exercício, com fortalecimento. Mas a fisioterapia em si, não através de aparelho, a fisioterapia mecânica, vamos colocar assim, ela se assemelha muito ao Pilates. Pilates seria uma evolução, uma descrição da fisioterapia, ou não? Por que eu pergunto isso? Porque diz que se tem cursos específicos que a pessoa faz do Pilates. É o fisioterapeuta que faz como se fosse uma graduação em outra área para exercer o Pilates, não? Sim. O Pilates não é exercido só por profissional de fisioterapia. O educador físico também está habilitado. Inclusive, o profissional da área de dança também está habilitado. Mas os médicos, quando vêm com recomendação médica, eles já falam assim, procure um fisioterapeuta. Então, é sempre comum a abordagem, a pessoa te procura no estúdio de Pilates, você é o quê? O médico pediu para fazer com um fisioterapeuta. Por quê? A gente pensa de uma forma diferente, né? A gente quer reabilitar, significa o quê? Gerar função, melhorar função, devolver função, né? Então, a gente sempre tenta trabalhar essa parte da biomecânica associada com o movimento, né? E o Pilates, a gente consegue trabalhar o corpo inteiro. Então, a patologia está ali na coluna, um exemplo. Eu posso prescrever um exercício para membro superior, com essa pessoa deitada, nessa fase que ela está crítica de dor. E esse movimento que ela vai fazer com o membro superior vai estar gerando força, contração ali na musculatura lombar, na musculatura total da coluna dela e abdominal também. Então, é essa a diferença que eu vejo. Eu estou pensando nos grupos ali que eu tenho que atingir, qual alvo eu tenho que atingir ali, né? Mesmo eu não podendo ir diretamente para aquele músculo na fase concêntrica e excêntrica, mas eu trabalho ali a parte de isometria e essa musculatura vai melhorando a parte de função, de força muscular e, consequentemente, vai melhorar a dor. Isso, a curto prazo a pessoa já percebe a dor atenuando, né?
A qualidade de vida melhora já, porque algumas atividades que ela tinha dificuldade, limitação em realizar, ela já consegue. E, assim, a postura também, né? Vai mudando. Então, é uma visão um pouquinho mais ampla. Sim. Eu até acredito, assim, o doente, né, com dor aguda, quando ele é encaminhado à fisioterapia, igual você falou, há 10 sessões. Na verdade, isso eu acho que é contratual só para quem encaminha ter um volume do que ele vai gastar ou não. Não, eu Mas- acho, mas eu a acho ori- que deve ser alguma coisa do convênio, né? Eu Sim, ia até não, perguntar com certeza. se Porque, é na verdade, obrigatório. assim, eu acho que o fisioterapeuta, quando ele o faz isso, ele fala, olha, a gente vai precisar de X sessões. Ele tem a É programação ele dele, que que vai avalia avaliar, quanto até que ele dê a alta da fisioterapia do doente. Sim. Tá? Então, assim, isso a gente sabe que não é algo estanque, né? Que não é Sim. assim, olha, a gente vamos garantir resultado em 10 sessões, Uhum. tá? Mas você falou de um ponto aí da isometria. E hoje em dia a isometria tem sido muito estudado. Justamente, até na parte de pessoal que pratica alguma luta, que eles preferem o exercício isométrico para fortalecimento, tá? Então, assim, passada essa fase aguda de dor, é indicado o doente a fazer o Pilates, principalmente para melhora dessa dor, no caso que a gente está falando de dor lombar, né? Do Sim. fortalecimento desse core. E como funciona isso no Pilates? Então, vamos lá. No Pilates, a gente não pensa só em fortalecimento muscular. Uhum. Então, nós temos que pensar. Normalmente, essa pessoa que já chega com problema na lombar, ela tem toda a parte de musculatura posterior encurtada. Então, nós temos que Tirante gerar posterior todo. melhor flexibilidade, trabalhar alongamento, trabalhar a força muscular. Então, não posso pensar só na coluna, eu tenho que pensar no abdominal dela, porque se esse abdominal estiver forte, ele vai ajudar a dar uma segurada lá atrás, né? A postura normalmente também não está adequada, porque começam a ocorrer aquelas posturas antálgicas. A pessoa sente a dor, então ela começa a sentar de uma forma mais erradinha para fugir da dor e vão gerando outros problemas e a postura só piora. Então, quando você consegue trabalhar tudo isso junto, tudo vai melhorando, né? Então, assim, e existem várias formas de atender. A pessoa fala assim, eu não consigo, eu proponho um determinado exercício de alongamento. Eu nunca passo alongamento paradinho. O alongamento é com movimento. Já foi comprovado que quando você faz esse alongamento, vai e volta, no final, você tem o seu alongamento visivelmente é maior do que quando você fica ali paradinho, 30 segundos, 40, 1 minuto, né? E a gente começa a trabalhar também movimentos que no dia a dia, não só o doente da coluna não faz. A gente não costuma trabalhar movimentos de flexibilidade de coluna, inclinação, rotação. Você faz aquela coisa básica do dia a dia, né? Então, os movimentos de mobilidade de coluna também ajudam, tá? Uma curiosidade. Tem muita gente que faz Pilates, mas não por uma indicação médica, né? Não que tenha que fazer por indicação médica, Sim, tá deixando sim. bem claro. Esses pacientes normalmente procuram o quê quando eles vão a você? Falam, olha, ouvi dizer que o Pilates ajuda. Muita gente acha que Hum. Pilates é somente alongamento Sim. e que é para mulher, né? Então, assim, mas eu não quero fazer Pilates, porque Pilates é só alongamento. Alongamento eu faço na academia. Não é só Então, alongamento. a pergunta era... muito além disso, né? Muitos procuram, por quê? Fazem muita musculação. Então, a hipertrofia cresce o músculo em volume, porém, encurta a musculatura e começa a perceber que a postura vai ficando mais fechadinha, principalmente o homem que trabalha muito membro superior, a parte dorsal. E aí, Interessante. percebe diferença na postura, ou o médico recomenda que comece a sentir dores, então procura o Pilates, por quê? Eu preciso melhorar a minha postura. Muitos médicos, antigamente, eu sou RPGista também, Engraçado, isso eu ia te perguntar a diferença entre e eu Pilates e trabalhei RPG. com RPG muito tempo. Só que o RPG, você direciona ali a pessoa nos posicionamentos, respira aqui, vai posicionando e tal. Não tem movimento, é mais a respiração que a pessoa faz e uma forcinha para abrir mais os ombros, melhorar a postura.
Eu percebi logo assim, nos primeiros meses que eu comecei a atuar com o Pilates, uma diferença gigantesca. Porque o movimento gera uma diferença tão grande, porque gera consciência corporal, um Uhum. monte de outras coisas que você estar ali parada numa posição, né? Não acontece o fortalecimento muscular também, né? No RPG. Então, assim, eu percebo que as pessoas tinham essa visão do Pilates, e aí hoje está muito popularizado o Pilates, porque antes era um grupinho mais fechado, era mais elitizado, e a coisa tomou uma proporção. Então hoje chega muita gente assim, a minha amiga está fazendo Uhum. e está amando. Ah, eu vi no Instagram da fulana, ela fez uma pose tão linda, eu também quero fazer, tá? E aí tem o pessoal que chega, por quê? O médico recomendou, porque tá com dor na coluna, porque tem dor no joelho, por algumas questões assim. Então, são vários grupos. Ou então a pessoa fala, eu estou sedentária, eu já tentei de tudo. Eu não gostei da musculação, eu não gostei da natação, eu não gostei de nada. Minha última tentativa é o Pilates. Isso, Então, são esses grupinhos. tonifica. Assim, Sim. a pergunta reta. Dá para ficar boazuda fazendo Pilates? Olha, uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. O que você espera do Pilates para o aluno? Então, a aula experimental, todo estúdio de Pilates oferece uma aula experimental para a pessoa conhecer o método. Não é para todos. Tem gente que vai odiar e falar, é muito tranquilo isso aqui para mim, e tem gente que vai amar. O que você espera do Pilates na sua vida? Ah, eu quero ficar boazuda, eu quero ficar... Então, você vai ter que ir para musculação, você vai ter que procurar outra atividade. Porque o Pilates, ele tonifica a musculatura. Ele fortalece, ele tonifica, é aquela coisa que você fica definidinha, mais bonitinha. Define, mas não hipertrofia. Exatamente. Ah, que Você interessante. busca hipertrofia, vá para musculação. Mas tem diferença, né, de Pilates, por exemplo. Tem o Pilates de estúdio, que é o que você faz, e tem esses Pilates de academia, né, que é totalmente diferente. Porque eu já fiz os dois, né, tanto de estúdio como de academia, né, daquelas aulas que os professores acabam dando, e são completamente diferentes. Sim. E alguns pacientes meus, quando eu pergunto se faz atividade física, eles sempre, a grande maioria, mulheres, né, falam, eu faço Pilates, tipo, 2 vezes na semana, mas fica por isso. Eu sempre tento incentivar a acrescentar, pelo menos, a questão da musculação por outras questões. Mas tem essa diferença mesmo, né, de estúdio e academia mesmo, né? Sim. Na verdade, assim, o Pilates em si é o mesmo. O que é a aplicação dele em você fazer com máquinas ou lá. sem máquinas que muda Quando a um gente pouco, fala não? em Pilates estúdio, envolve máquinas. Temos Uhum. 4 equipamentos, tá? E a gente sempre propõe, além da máquina, o uso da bola. Então, você pode usar a máquina e a bola ao mesmo Uhum. tempo ou só no solo, tá? O Pilates de academia, o profissional tá lá com 10 alunos. No método Pilates, nós usamos uma contração muscular que nós chamamos de powerhouse, né? E é muito importante essa contração para evitar lesões, para ganho de consciência corporal, para trabalhar a abertura de ombros, enfim. Então, na academia, isso não é passado, né? O professor não consegue acompanhar. Ele está lá propondo o exercício a ser feito, lá no palquinho dele lá. Ele não consegue fazer correções, enfim, né? E é só a bola daí. Bola e o colchãozinho, é só o solo mesmo. Assim, essas atividades elas não deveriam tender a ser personalizadas? Sim. Porque assim, são problemas diferentes para cada pessoa. No estúdio de Pilates, nós Uhum. trabalhamos ou com aula personal, né, para um caso mais extremo, um aluno com sequela neurológica, enfim, que a gente precisa de dar um cuidado mais especial, ou com trio. Então, tem estúdios que trabalham com trio ou dupla no máximo, tá? E esses exercícios são personalizados mesmo, não é o exercício que o João vai fazer, a Maria está no mesmo horário e vai fazer. Não. Alguns exercícios são para todos vão fazer. Mas nós temos que olhar o indivíduo ali, a necessidade de cada um e explorar essas necessidades, né? E ir avançando conforme elas forem sanadas. Tem sempre que se propor desafios. Para o Pilates bola, né? O Match Pilates, numa academia, por exemplo, seria recomendado quem? Quem já tem
um bom desempenho físico, faz outras atividades, a pessoa está super bem, não tem dor, tem consciência corporal, o core é bom, né? Enfim, aí não vai ter problema nenhum. Uma pessoa que chega lá, entra na aula e vai fazer simplesmente lá reproduzir o que o professor está propondo, ela pode fazer uma lesão ali, pode ser ruim. Estatisticamente falando, todo mundo algum dia vai ter dor na coluna. Sim. A amostra aqui já você vê. 50% já se Exato. manifesta, né? E assim, eu particularmente acho importante justamente o Pilates na forma de prevenção de lesão, tá? Hoje em dia, assim, devido às mudanças, né, obesidade, a falta de atividade física, a falta de atividade física de músculos que você não é acostumado a praticar, a usar, ele gera muito essa dor. Então, por isso que eu acho que para esse doente, né, a pessoa diz, eu tenho dor de coluna há 10 anos. Olha, vai fazer Pilates. Exatamente. Diferente daquele que fala assim, olha, eu fui fazer a limpeza da minha casa o final de semana inteiro, carreguei o botijão de gás, estou com dor. Uhum. Aí que eu acho que é um pouco a diferença, né? Sim, exatamente. E o Pilates, ele pode entrar em consideração como uma atividade física, né? Então, quando alguém chega e fala, eu só faço Pilates 2 vezes na semana. Ok, a pessoa saiu da zona de sedentarismo, porque usa realmente muita questão da força dos músculos e tudo mais, seja em estúdio ou mete Pilates, né? Que nem você comentou. Então, se a pessoa faz 2 vezes na semana, ela é considerada uma pessoa ativa, mas você acha que deveria, além dessas 2 vezes na semana, acrescentar mais coisas também? Depende de como essa pessoa está, né? Então, de repente, um idosinho, ele foi sedentário a vida inteira, ele faz o Pilates 2 vezes por semana, mas as atividades da vida diária, vai na feira, vai fazer alguma coisinha, tá ótimo, tá ótimo. Agora, de repente, uma jovem que não gosta muito de exercícios, eu recomendaria que fizesse pelo menos mais uma vez por semana alguma outra atividade, né? É importante que cada um encontre a atividade que o faça feliz, prazerosa, né? que goste, sem dúvida, né? Então, pelo menos 3 vezes por semana seria o recomendado, né? De atividade física. Atividade. E aí eu queria te perguntar, o Pilates uma vez por semana, né? Que assim, foi aquela discussão do meu caso, uma dor lombar, né? E eu consegui encaixar uma vez por semana é o que eu consigo. Funciona. Melhor do que nada. Funciona. Assim, eu costumo dizer assim, você faz alguma outra atividade física? Sim. Eu faço musculação 2 vezes por semana. limpo a casa, Nada uma levo vez por os filhos. semana, enfim. Ok, tá ótimo. Então, vamos complementar. Inclusive, quando é para ser como complemento de musculação, eu sempre pergunto qual foi seu treino da semana para tentar explorar algo que não foi explorado na academia, né? Agora, é a única atividade da vida da pessoa, não fazia nada. Uma vez por semana é melhor do que nada. Mas os resultados aparecerão de forma mais lenta também. Não dá para esperar, né, muitos resultados assim. As pessoas costumam, a maioria dos alunos fazem 2 vezes por semana. Então, esses alunos que não faziam atividade física ou que faziam até outra atividade física, mas nos procuram por conta da dor, né? Em 2 meses de exercício, eles já percebem muita melhora. Muita melhora. Muitos dos casos, elimina a medicação da vida, assim, porque causa um benefício gigantesco. Gigantesco. As pessoas relatam dormir melhor, inclusive. Mas... Essa questão da powerhouse, as primeiras aulas eu tenho que falar muito. Contrai o abdômen, tal. Porque quando a pessoa contrai o abdômen, os ombrinhos abrem, né? A tua postura vai estar melhor. E tenta colocar isso no seu dia a dia. Você vai no mercado, vai carregar a sacolinha, contrai o abdômen. Você vai lavar a louça, vai ficar parada ali na pia 20 minutinhos. Faça isso contraindo. Vai fazer aula de bike. Muita gente sente dor após ficar lá 40, 50 minutos na sua aula de bike, ou dor na lombar, fica com os ombros numa posição super ruim e depois sente dor. Faça contraindo.
faça com que isso vire um exercício. E depois a pessoa não precisa mais pensar em fazer essa contração. Ela vai fazer força, já contrai e dá tudo certo. Tá? Então, melhora bastante. E a gente vê, a grande maioria pensa que a questão de dores na coluna ou lombar são para as pessoas mais obesas, né? E pessoas mais magras acontece bastante isso. Eu vou falar por mim. Eu sinto muita dor na lombar e isso é por conta que eu tenho uma hiperlordose e eu tenho sempre que fazer alongamento e tudo mais, porque eu sei que eu acabo sentindo muita dor. Então, acaba tendo muito desse público para você também? Sim. Eu acho que, assim, só interrompendo a Grace um pouco, acho que dor lombar todo mundo um dia vai ter, tá? Então, assim, e não é porque o paciente é novinho ou mais velho, o que às vezes, assim, tem todos uns fatores, né, que predispõem à dor lombar. Uma alteração de balanço sagital, uso de salto constante, um exercício não eficaz para fortalecimento do tirante posterior, tá? Então, Uma mãe com um bebezinho que não, fica o tempo todo ali imagina, amamentando, sentada ali na poltroninha, não às vezes só ela isso, senta né? numa posição Você imagina errada. a gestante, né, que quando começa a aparecer a barriga lá para o 5º mês, até ela ter aquele barrigão, a coluna dela se vira Exatamente. completa. A musculatura tem que se adaptar àquele novo peso Tudo. num espaço de tempo muito pequeno. Exatamente. E assim, e as pessoas não têm muito hábito de alongar, né? E às vezes nem trabalha muito na musculação, por exemplo. Foca muito em perna, fazer agachamento, trabalha muito perna, braço, abdômen, abdômen é super importante para a coluna, mas esquece de fortalecer o quadrado lombar, os eretores da coluna, alguns exercícios que são bem importantes, né? Eu vejo, às vezes, em academia, o pessoal com quase um volume de peso fazendo agachamento. Eu realmente falo, olha, Dá o meu eu vou cartão. deixar meu cartão com esse indivíduo que Que esse vai ser algo. esse vai ser. Vai ser o encaminhamento para o Pilates. Não, mas é justamente esse aumento de carga que assim, novamente vamos fazer aquele disclosure de que você deve procurar um especialista. Sim. Não vai ver um vídeo no YouTube e achar que você está fazendo Pilates. Procure quem faz de verdade para te orientar. Se for levantar peso, procure alguém que oriente a quantidade de peso adequada para você não se machucar nessas atividades, né? Mas igual a gente estava falando, tudo isso exige um preparo. E eu acho que é aí que é o Pilates onde ele entra de verdade, né? Nesse preparo da musculatura. Sim, sim. Por isso que existem. Todos os exercícios são para todos, mas nós conseguimos fazer de forma degrauzinho em degrauzinho, né? Então, um vai conseguir fazer em cima da bola, o outro vai ter que ser no solo e eu vou ter que dar auxílio. Às vezes eu vou ter que colocar minha mão ali naquele músculo, olha, eleva até um pouquinho aqui na minha mão, eu tenho que sentir esse músculo contraindo para falar que tá bom. E aí a gente vai evoluindo, é passo a passo, né? Então, a dor de coluna, na lombar principalmente, adolescentes hoje carregam mochila super pesada, né? Aí você vai fazer uma avaliação, existe já uma escoliose associada. Alteração de balanço sagital e coronal. Todos hoje, celular na mão o tempo inteiro, na postura errada, inclinação da cervical, né? Aí já começa a aparecer probleminhas nos ombros, joelho, enfim. Já vai né? desbalanceando. Então, essa coisa da lombar, é pro idoso, é pro gordinho, é para quem não faz atividade física, não existe mais, né? As pessoas não prestam atenção na coluna, assistindo TV tudo numa posição super errada, né? Enfim, então não tem que existir só aquele que tem a predisposição ou aquele que tem a patologia. As pessoas estão ficando doentes por falta de exercício, por falta de contração muscular, por conta das redes sociais, com o celular na mão o tempo inteiro, enfim. E eu achei bem legal, assim, acho que foi uma história interessante, né, Grace? Que eu encaminhei, né, a criança pro Pilates, né? O Derek tava com dor no joelho e tal. Eu falei, vai lá, vai fazer Pilates, assim, né?
E depois aí, né, eu já tenho uma dor lombar que estava ok, né? E aí eu desci, não tomou água. Já desci, não tomou água, né? Kamikaze o nome do negócio. Falei, caramba. E já desci sentindo. E aí eu fui no Anderson e tal. A importância de um diagnóstico correto, né? Então, assim, eu tava sem força na perna. Eu tinha que levantar, me apoiando. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou sair aleijada daqui. E aí ele falou, não, né? Olha, é muscular, tal, vai pro Pilates. E a gente tava conversando esse negócio de o papel da mulher, e eu aproveitei, falei, sabe uma coisa, fazer um momento família. Né? E estávamos eu e o Derek, né? Então, em termos de idades diferentes, né? No mesmo estúdio, né? A Grace realmente orientando uma coisa para uma coisa para o outro, e o Derek ainda se sentindo importante, me ajudando a Grace a me orientar. Então, assim, Uma correção que eu fiz do movimento dele, que ele aprendeu muito bem. Pois né? Ele fazia uma hiperextensão em todo o movimento de joelho, né? Então, todo movimento para trabalhar membro inferior, ele hiperestendia o joelho. Eu falei, olha aí, porque seu joelho dói. Você não pode fazer assim. Ensinei a ele a forma correta. E aí, a mãe dele fez isso. Ele, olha lá. Na hora ele viu, ele aprendeu em termos também. de consciência corporal Exatamente. e tudo, realmente, assim, o quanto que né, é uma criança, ele tá com 15, 16 anos, então, assim, já vai adquirindo essa consciência já numa coisa pra vida. E a gente tá falando desse de equilíbrio, né? Aproveita, já matei os 2 coelhos, né? Já faço exercício físico, já tenho meu momento com meu filho, então já... Já mata tudo junto. Bom, vou fazer uma pergunta para a Grace agora, mas na verdade dedico essa pergunta aos meus pacientes, né? E não sou eu que vou responder, vai ser a Grace para não haver esse viés. Eu encaminho muito doente à fisioterapia e não é incomum o doente retornar e falar assim, olha, eu fiz 50 fisioterapia e não funcionou. Particularmente, eu acho que houve uma falha de forma terapêutica, né? Porque, assim, o que eles relatam, às vezes, é que ele vai ao fisioterapeuta e, assim, é feito um calorzinho, um choquinho, e ele faz 50 sessões disso daí. Numa fase aguda, o que o fisioterapeuta faz? Fui carregar um botijão de gás e sair com dor nas costas. Qual que seria a conduta fisioterapêutica nesse caso? Essa coisa de, fiz 50 sessões, o calorzinho e tal e coisa. É. Normalmente, essas clínicas que atendem convênio, é uma demanda muito grande de pacientes. O convênio paga um valor ridículo, né? E o fisioterapeuta não consegue dar atenção especial, fazer o tratamento adequado, né? O aparelho é ótimo, depende do aparelho Sim, também, né? Claro. Mas assim, para cada indicação. O aparelho nessa fase que nós precisamos de analgesia é muito bacana, mas associado a outras terapias. Então, precisa soltar, precisa ver como manipular, como é que tá aquela musculatura, eu preciso fazer uma soltura da musculatura. Existem outras técnicas, taping, enfim, exercícios. Eu costumo ensinar exercícios, olha, esse alongamento você vai fazer 2 vezes por dia, a hora que você acordar você faz assim, faz dessa forma que você não se machuca, apoia a perna na cadeira e se curva para frente, enfim, a pessoa tem que saber o que fazer no momento de dor ali na casa dela também. Não é só o momento que ela tá ali na fisioterapia, nessas clínicas, normalmente até meia hora de atendimento, num consultório mais adequado, você fica 1 hora com seu paciente, você tem tempo de orientá-lo, né? Esse movimento você não pode fazer nessa fase, você vai fazer isso, enfim, né? Mas só o equipamento sozinho eu também não gosto. A gente... né? Eu sou muito mão na massa, eu gosto de manipular, a gente tem que pôr a mão, sentir como é que tá, dói aqui, como é que tá. Existem outras técnicas, o taping ajuda também em alguns casos, né? Tem muita coisa a ser feita. Eu percebo que
no seu massagem relaxante, entre aspas, você faz uma manipulação, Sim. né? Então, debaixo desse apelido da massagem relaxante, você normalmente coisa utiliza manipulação, né? Então, Dessa a musculatura. lombar tá doendo. Peraí, deixa eu ver como é que tá o sacro. Deixa eu Uhum. ver a torácica como é que tá. Porque às vezes ali tá doendo, mas você vai mexendo alguns pontos acima, algumas vértebras acima. Opa, achei uma coisa aqui. Olha aqui como tá rígido. Eu vou manipulando, tudo bem, vai soltando. E às vezes a pessoa às vezes sente até refletindo ali no lugar da dor. Se você não explora o corpo daquele paciente para encontrar de Uhum. verdade, né, um mecanismo para ajudá-lo, né? Não é só no lugar ali que a pessoa referiu a dor que você tem que atuar, né? É o corpo, é um conjunto. Né? Você vê assim, na clínica a gente às vezes precisa conversar melhor sobre isso, porque assim, às vezes tá como massagem relaxante, quando na verdade é uma sessão de fisioterapia, Massagem né? até terapêutico. Que Às vezes porque né, a Grace, por ser fisioterapeuta, realmente acho que a gente tem que talvez orientar melhor, explicar melhor para os nossos algumas pacientes. trações, às Né? vezes. O Você que faz que a uma gente- tração lombosacra, uma tração de cervical, enfim. Você já tira uma compressão ali daquela coluna na hora. Opa, nossa, me senti muito melhor. Às vezes, muito mais do que eu ficar ali um tempão em uma técnica ou com um equipamento, né? Às vezes o resultado é melhor até. Bom, nós vamos terminar essa primeira parte desse episódio, mas vamos voltar no próximo episódio para terminar essa conversa sobre fisioterapia e dor, principalmente dor em coluna, que precisa ser abordado alguns temas aqui. Doutora Grace, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Doutora Alessandra, Eu que agradeço, espero a senhora no próximo episódio. com certeza. Doutora Bruna, Obrigada. a nossa audiência, meu muito obrigado e vamos retornar no próximo episódio com essa mesma conversa.